Fala pessoal, tudo bem? Danilo Moraes aqui para mais um quadro do Voltando para Casa. E hoje nós vamos falar de um tema super tranquilo, um tema super leve, que é o final dos tempos. E nós temos um convidado aí muito especial, que é o nosso líder aqui do movimento da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem sua sede lá em Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, da qual eu faço parte aqui em São João da Boa Vista. Esse nosso irmão aqui está há mais de 30 anos estudando essa palavra e principalmente tentando viver essa palavra, né? Eu sempre gosto de reforçar isso, porque a internet hoje, ela é uma bênção, mas também abriu a porta para muitas pessoas que às vezes estudam alguma coisinha e já saem falando, parecendo que tem autoridade naquilo, mas não tiveram a vivência ali, que é o principal, de um pastoreio, de tosquiar uma ovelha, de pagar um preço ali, que faz com que esse conhecimento realmente se torne autoridade no falar, né? Então a gente tem que aproveitar ao máximo esses irmãos que se pagam esse preço e se colocam à disposição aí para falar de assuntos aí tão específicos. Nosso irmão Sérgio Roberto Alves, ministro da Palavra, seja muito bem-vindo, irmão. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que a correria é bem grande aí, mas encaixou aí um horário para compartilhar conosco. Cumprimento aí, Danilo, a você aí, diretor do programa aí, que toda a audiência do programa também, que Deus esteja abençoando a todos que vão acessar esse momento aqui conosco para tomar conhecimento daquilo que eu julgo mais importante em toda a vida de uma pessoa, que é estar ciente do plano eterno de Deus, né? Isso é a coisa mais importante, e eu fico agradecido aí pelo convite de poder, de alguma forma, tentar contribuir com alguma coisa sempre. Isso para mim é muito prazeroso, servir o Senhor. Estou à disposição aqui. Amém, que benção. Meu irmão, vou tentar ser o mais dinâmico possível aqui para a gente tentar falar o máximo de um assunto que tem bastante coisa para falar, para que o pessoal consiga entender, né? Eu acho que quando a gente fala de final dos tempos, automaticamente vem na nossa cabeça anticristo e vem o acordo de paz de 7 anos, que eu acho que é uma coisa meio que geral de toda a igreja meio que já ouviu falar que vai ter um acordo de 7 anos, ali em Daniel, se eu não me engano, fala sobre isso bem claramente. E só que para ter um acordo de paz, precisa ter problema. Ninguém vai fazer paz e já está em paz, né? Então precisa haver algo global para que todos aceitem, de certa forma, esse acordo. E isso eu acho que é bom a gente tentar detalhar, porque se a gente for trocar o piso da casa, a gente não chega num acordo. Se a gente for fazer qualquer coisa simples, é difícil chegar num acordo. Como é que o planeta inteiro vai comprar essa ideia desse acordo? Assim, o que precisa acontecer, assim, que o irmão entende, para que esse acordo se inicie? Na verdade, esse acordo já está pronto desde a eternidade passada, porque vai se cumprir exatamente, ponto por ponto, daquilo que Deus planejou. E tudo o que já aconteceu e que falta acontecer ainda, você, quando tomar ciência, você pode ficar bem tranquilo e na paz que Deus está no comando e controlando todas as coisas. As turbulências, as tribulações para que as coisas sejam firmadas e aconteçam como Deus planejou, isso é normal, isso sempre vai ter. Mas quero dizer que um desvio daquilo que Deus quer como resultado para o final das eras, dessa era da graça, nada vai ser mudado. A Bíblia disse que vai ser de tal e tal e tal maneira, e ainda não tem um esclarecimento completo, porque os assuntos escatológicos, eles não são plenamente reveladores da realidade que está chegando. Eles dão um esboço para quem está no espírito entender. Porque quem não está no espírito não tente compreender, porque vai interpretar de forma errônea todas as coisas. Eu digo mais, o livro de Apocalipse, que é o livro que fala do encerramento da história de Deus com os homens e a finalização do julgamento das trevas para todo sempre, isso é algo que é inevitável, vai acontecer como Deus planejou, como Deus tem falado,
né? Então, uma pessoa para ler o livro de Apocalipse, ele precisa ter um apoio subjetivo do Espírito Santo para receber as revelações que estão ali. Como isso é muito raro de acontecer, e são, nessa história humana, pouquíssimos homens conseguiram ler, interpretar, entender aqueles escritos segundo o Espírito. E eles escreveram livros, e fizeram pesquisas, e eles relataram aquilo que receberam do Senhor, embora não é o tudo, mas grande parte do que está chegando aí vai acontecer conforme a Escritura revela, e esses irmãos que tiveram essas revelações, obviamente, contribuíram de uma forma decisiva para a gente ampliar o entendimento espiritual do livro. Sim. O livro da revelação, né? Então, para entender esse livro, só se a pessoa está no espírito, porque é impossível um raciocínio natural humano acessar os mistérios que tem ali. Sim. Entendi. E no caso, assim, o irmão, falando do acordo lá, essa crise, provavelmente terá uma crise global, é isso? A Bíblia fala que haverá uma depressão econômica mundial. Sim. E isso vai acontecer já dentro dos 7 anos do governo do anticristo. Porque o governo do anticristo, ele é dividido em 2 tempos de 3 anos e meio, né? Sendo que o primeiro vai ser um governo de paz, um governo de vitória, isso natural, aspecto natural. Toda a terra vai sentir que o problema da subsistência, da felicidade, do dinheiro, da alegria, está resolvido. E todo mundo vai dizer que tudo está em paz, tudo vai ser paz, tudo está na paz. Agora dá certo. Agora vai dar certo. E, de repente, quando terminar os 3 anos e meio do primeiro período do governo do anticristo, vem a repentina desolação, que é a migração para a segunda metade dos 7 anos, que é os últimos 3 anos e meio, onde vai ser aquele homem que é o anticristo, que eu já acredito que já está em evidência hoje e atuando, preparando para daqui a pouco fazer o levante de toda essa crise que ainda não está concluída. A crise está em processo de estabelecimento dela. Ela vai chegar no ápice, eu acho que em torno de 1 ano antes do meio do governo do anticristo. Isso é meu parecer. Entendi. E aí esse homem se levanta para trazer a solução das dificuldades que estão assolando os seres humanos da Terra, que é a crise econômica, as pestes, as doenças, uma série de coisas. Sim. Tá? Então, esse homem, quando levantar essa situação de depressão econômica mundial, ele vai ser adorado, ele vai ser louvado por todas as nações, porque ele foi o cérebro humano, né, que vão atribuir a ele divindade. Sim. Né? Porque não é possível um cérebro humano conseguir fazer tudo o que ele vai fazer. Que, na verdade, aquele homem está interiormente inspirado pelo príncipe das trevas, né? Que é Satanás. E aquele homem, quando chegar no meio do governo do anticristo, né, ele vai morrer. Ele será assassinado, ele será morto, né? E ele, depois de uns dias, se não me engano, 3 dias, ele vai ressuscitar. Sim. Aquele homem que foi assassinado. Isso é o que a Bíblia deixa bem claro para entendimento nosso. Aí, quando ele ressuscitar, a alma daquela pessoa não é mais a mesma, nem o espírito que estava nele. Mas aí o inimigo, o príncipe das trevas, que é o Satanás, ele vai assumir todo o conteúdo daquele homem. E ele se levanta na ressurreição com credibilidade diante das nações, porque ele foi o homem que erradicou a depressão econômica mundial.
E aí, então, ele aproveita esse momento para fazer e expor e praticar e concluir todo o seu plano de destruição da raça humana, né? E de tudo que se chama Deus naqueles 3 anos e meio, vai ser assim o verdadeiro chamada o período da grande tribulação, né? Onde todos os cristãos que não adquiriram o arrebatamento no meio desse governo dos 7 anos vão ficar na terra. E eles, para poder evitar de serem mortos e de serem marcados pelo código da besta, eles terão que se esconder, eles terão vida difícil, vida de sofrimento, vida de privação. E a Bíblia diz que esses homens vão desejar, quem vai viver nesse período, eles vão desejar ser mortos e não vão achar morte. Você imagina, isso nunca houve na Terra um período de tanta aflição, sofrimento, como vai ser esses últimos 3 anos e meio. Então, ai daqueles que são filhos de Deus, regenerados e salvos, que ficarem aqui nesse período da grande tribulação. Vai ser um caos. Nós vamos ter que andar sempre nos escondendo, porque nós não teremos CPF, cartão de crédito, não teremos dinheiro, né? Nós não vamos ter acesso aos mercados, né? Sem o código da besta, tu não compra, tu não vende, tu não mora, tu não tem luz, tu não paga taxa, entende? Entendi. As pessoas não têm noção da gravidade desse período que está tão próximo, mas muito próximo mesmo, e os cristãos estão dormindo o sono da alma. Iludidos, com busca de fama, de aplauso, de dinheiro, os cristãos estão desviados de Deus. Eu vou ser bem franco, assim, como eu vejo a situação hoje, iludidos que Deus vai fazer tudo o que prometeu na Escritura, sem eles cumprir absolutamente nada com suas responsabilidades para com Deus. Entendi. Então aí no caso, irmão, assim, só para a gente pegar essa linha, virar uma crise, onde todo mundo vai passar uma grande dificuldade e vão desejar um líder que resolva isso, como geralmente acontece nas eleições, reeleições, não, agora esse vai, né? E essa pessoa vai conseguir fazer algo que nunca ninguém fez. Mas aí eu queria que o irmão falasse um pouquinho também, que eu acho que as pessoas também têm essa dúvida, que a gente sabe que o diabo ele sempre imita Deus, sempre imita Cristo. Então, até a morte e ressurreição que o irmão falou, né, é uma imitação de Cristo também, 3 dias depois, ressuscitou, ele vai criar adoração. Mas o que seria a trindade satânica, assim, para as pessoas que não têm tanto esse contato, assim, que é o anticristo, o falso profeta e a besta, né? O que o irmão poderia falar assim, para a gente depois... É Satanás e mais 2. Dizem que vai ser o Papa, não sei, né? E a Bíblia não fala que vai ser Papa, a Bíblia diz que vai ser o falso profeta que mora na cidade de 7 colinas, que é Roma. Quando fala profeta, se liga à religião, provavelmente. Religião, exatamente. Hoje, quem é que domina a religião mais numerosa do mundo? Sim. Né? Então, não é a mais espiritual, mas que tem mais membros pela tradição. Estrutura também, né? Estrutura milenar que tem o catolicismo romano, né? Que desde de 330 para cá, eles que são realmente a religião de maior expressão na Terra, sempre foi o catolicismo romano. É mais influente do globo mesmo, né? Todas as cidades têm influência, né? E a Bíblia fala que o líder chama de falso profeta, ele mora numa cidade de 7 colinas. Aí você olha toda a história do mundo, as regiões geográficas, só Roma que se enquadra nessa descrição. Entendi. Aí no caso seria tipo o João Batista do mal. Ele é o precursor, o caminho. É o que vai introduzir a besta, né? Entendi. Então deu para entender, trazendo para a história de Cristo, né? O anticristo seria o Cristo falso, o falso profeta seria
o João Batista que prepara o caminho, e a B seria tipo um Espírito Santo, alguma coisa assim. É isso aí. Mas aí tudo na parte das trevas, né? Isso, Entendi. Aí estabeleceu esse governo. Aí eu queria falar um pouquinho sobre o arrebatamento, que eu acho que teologicamente é o que mais diverge em alguns pontos aí. Tem pessoas que acreditam que é no início dos 7 anos, tem pessoas que acreditam que é no meio do governo, e tem pessoas que não acreditam que há esse arrebatamento, né? Linhas teológicas aí que não acreditam. Eu sei que a relevância disso não é tão grande, o importante é que Jesus volte, né? Eu acho que todos concordam com isso. Mas como várias pessoas vão assistir, pessoas que nunca tocaram a Bíblia vão assistir esse conteúdo, nós acreditamos aqui, né, dentro desse mover, que há um arrebatamento no meio do governo. Por que tem pessoas que acreditam no início e tem pessoas que não acreditam? É aquela tal história, assim, né? Eu não estou perfeito, sei que sou devedor a Deus, estou andando fora dos caminhos, por isso que tem que ser no início, porque aí eu vou. Não passo por nada. Então todo mundo quer ir primeiro, né? Mas é bem claro nas parábolas de Jesus, como no livro de Apocalipse, que o arrebatamento da igreja ocorre bem naquele limiar antes dessa ressurreição desse homem, que vai ser a besta, né, que emerge da terra. Então, um pouco antes vai ser o arrebatamento da igreja, porque Deus não vai deixar os vencedores, que são os que já estão sob o controle e o domínio do Espírito Santo, passarem por essas coisas e presenciar essas coisas. Você vai livrá-los, porque eles se consagraram em cada geração, desde Adão para cá. Eles serviram Deus, eles foram rendidos a Deus todo o período de suas vidas. Então, por isso que Deus diz que a justiça de Deus, né? Nenhum que confia nessa justiça e vive por ela, a sua fé será malograda. Então tem aquele versículo que nunca uma pessoa que vive aqui 70, 80 anos e vive para Deus, a sua esperança, a sua fé não será malograda. Ele vai receber o prêmio da soberana vocação. Ele vai estar na festa do casamento da sua noiva com Deus, né? Com Cristo. Esse arrebatamento, lógico, não vamos entrar no detalhe exato como vai ser, mas eu acho que sair da terra no momento onde a terra vai passar o seu momento mais difícil, como a Bíblia diz, que nunca houve, nunca haverá tamanha dor, né, assolação. Eu até digo que vai ser um momento em que todos vão dizer que está tudo bem na vida. Sim. Eu até acredito que seja nessa condição, tanto dos ímpios quanto dos cristãos. Assim, lógico que Deus que sabe o coração de cada um, mas eu acho que o sair da terra tem a ver com aquelas pessoas que Deus vai ver no coração, assim, eles não são mais realmente da terra, eles são desapegados do que é natural. Não que você não possa ter o seu conforto, tua comida e tudo mais, mas aquilo não move mais ele. Então essas pessoas, em teoria, aquelas que já podem sair da terra, porque isso para elas não fazem mais. É exatamente isso. O apóstolo Paulo deu uma prévia do que é isso, né? Já não vivo mais eu. Gálatas 2:20, né? E este viver que agora eu tenho aqui na terra, vivo pela fé. Né? Entendi. Vivo pela fé. É um desapego mesmo. Entender que a realidade espiritual, aquela pessoa entende um percentual que não, você não precisa mais ficar aqui, você já entendeu. Aquela pessoa recebeu um convencimento do Espírito Santo, por meio da iluminação divina, de que a pátria eterna dele não é aqui, que é junto de Deus. Então ele já está moldado a ter uma vida orgânica com Deus e não mais natural. Sim. Não é mais da terra realmente, né? Não. Já pode sair daqui. E aí, no caso, um exemplo, acontece o arrebatamento. E nesse meio tempo está acontecendo aqui o governo do anticristo, os 3 anos e meio finais, onde o bicho está pegando geral aí. O que essas pessoas que foram arrebatadas, em nome de Jesus, nós profetizamos que estaremos lá, e quem está assistindo aqui vai estar lá também, em nome de Jesus. O que vai acontecendo nesse meio tempo? Está acontecendo aqui, está acontecendo lá alguma coisa? Ou essas pessoas só estão esperando? Como é que seria esse equilíbrio? A palavra explica que
tanto as bodas, né? As bodas, quanto as trevas exteriores, né? Vai ser 1000 anos, né? As bodas será 1000 anos e as trevas exteriores 1000 anos. Serão governos paralelos de tratamento divino, né? E então as pessoas vão estar numa dimensão espiritual, onde não é marcado o tempo. Então a pessoa que adentrar nas bodas do Cordeiro ou nas trevas exteriores, ela não tem mais a sensação de que existe o tempo. 1 minuto pode ser 10 horas, pode ser 1000 horas, 1 ano pode ser 1000 anos, porque a pessoa não tem essa noção mais temporal. É que nem aqueles filmes de ficção, né? O cara tá no espaço lá, foi 1 hora, que na Terra foi 50 anos. Exatamente. Então a gente não tem a menor ideia para fazer um comentário assim que venha ilustrar isso, né? Sim. Mas nesses 3 anos e meio vai acontecendo tipo um julgamento já paralelo lá. Aí acabou esses 3 anos e meio, ou seja, se completou os 7, aí Cristo volta e reina. Seria isso? Sim, mas é depois da grande tribulação, né? Depois dos 3 anos e meio finais, né? Os 3 anos e meio vai ter o Senhor vai montar um tribunal para fazer o julgamento dos cristãos, primeiramente, né? E que vai destinar trevas exteriores ou bodas do Cordeiro, porque o milênio vai ser inaugurado depois que terminar os 7 anos Mas os vencedores vão subir antes. Então, no final dos 7 anos, no final da grande tribulação, vai ter vencedores ainda. Sim. Pessoas que desejaram a morte do que trair Deus, entende? Então, eu até acredito que nesta geração, o maior número de vencedores vai ocorrer no período final da grande tribulação. Eu também acredito. A ceifa dos vencedores vai se dar ali, porque eles vão entregar o seu corpo para a morte para não trair o nosso Senhor. Aquilo vai trazer a realidade, né? Sim, porque eles já vão ter a realidade. Sim. No fundo, eles meio que acreditavam ali, tinham, mas ainda não foram despertados, né? Aí vem aquela realidade desse ser, esse anticristo querer adoração, e aí você não vai adorar, porque você acredita que Jesus que é o único Senhor, e aí eles vão ter que morrer. E vão ser salvos. Mas é interessante assim a gente comentar um pouco antes do final, é que esse anticristo vai se assentar no templo em Jerusalém e vai exigir adoração dos judeus. Então, o sinal mais claro que a gente pode ter, creio eu, seria o templo ser reconstruído. Sim, no momento que você vê esse templo reconstruído, esse homem que vai ressuscitar com conteúdo estranho, ele vai se assentar como o Messias esperado pelos judeus. Entendi. E vai exigir adoração. Mas olha só, Deus não vai permitir que isso aconteça. Né? Deus vai dar um livramento para os judeus, porque o Senhor vai remover o véu que colocou sobre eles desde a época de Cristo e vai mostrar que aquele ali não é o Messias e que o Messias era mesmo o Filho de Deus, Jesus Cristo. Eles vão ter uma revelação sobrenatural naqueles momentos. E Deus vai usar as 2 testemunhas também, que a Bíblia diz. Também. Vai ser Moisés, talvez, e mais... Elias. Enoque, foi os 3 que não morreram, né? Para os judeus acreditarem tem que ser um desses, porque se Jesus eles não acreditaram, esses daí eles acreditam. Então isso aí vai ser uma coisa assim, Deus, ali em Zacarias, no último capítulo, Deus mostra como vai fazer o livramento dos judeus nessa hora tão difícil, que vai fender o Monte das Oliveiras e vai rachar ele no meio e vai abrir um caminho para os judeus fugirem. Eu não entendi. Eles não vão adorar o anticristo. Não. E aí por isso que ele também, de certa forma, vai ficar... Até porque os judeus é um povo salvo e vai ser o povo terreno, no milênio vai ser a porção terrena, né? Sim. Entendi. E aí por isso que geralmente o anticristo ele vai literalmente se endemoniar e querer matar
Ninguém vai dar. E isso vai ser bem no início da segunda metade. Então, quer dizer, prepara os cristãos que ficam na terra, vai tomar uma sova como nunca, né? Sim, entendi. Então, aí, no caso, tem um acordo de paz, e esse acordo de paz permite que esse templo seja, certo? Porque se não tiver paz, Reconstruído. porque sem paz ali, né, tem que ser naquele local correto, né? Porque os judeus não vão aceitar ser em E outro esse local. acordo de paz vai ter 3 pernas, né? Islamismo, judaísmo e romanismo. Sim. Então, são 3 líderes que vão fazer, fazer um acordo de paz, né? E a mesquita sopra dali naquele dia e em 60 dias o tempo está pronto, nem isso, 45 dias. A tecnologia de hoje é rapidinho. É. Aí volta o sacrifício no templo, volta tudo. Sim, as novilhas já estão tratadas e preparadas para esse dia. Entendi. Uma coisa encaixa na outra, né? Que interessante. Precisa ter um acordo para que tenha o templo, para que tenha. E Deus está no controle de tudo isso. Essas novilhas já estão em Jerusalém, tratada por uma equipe de veterinários especialistas, né? Já faz uns 4, 5 anos que está assim. Já existe já. Já estão lá preparadas. Tem 2 ou 3 já que estão sem um defeito para ser sacrificada no ato inaugural do templo, né? Irmão, para a gente avançar um pouquinho lá, depois voltar ali para trevas exteriores que eu queria falar um pouquinho, aproveitando que nós estamos nesse momento, iniciou, né, uma guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã aí, o irmão acredita que tem alguma coisa a ver também com isso? Lógico, não vamos entrar em detalhes da guerra, mas assim, o irmão acredita que é só mais uma guerra, que sempre tem guerra e... É uma permissão divina que aí é o nuclear, é a bomba, não tem nada a ver com isso. É Deus costurando naturalmente os acontecimentos e a realidade para chegar lá num resultado que Deus quer. Sim. E os homens acham que estão fazendo alguma coisa, mas é tudo Deus, né? Mas, na verdade, como eles não podem seguir uma orientação específica e direta de Deus, Deus tem que fazer arranjos para fazer com que a água vai caindo, vai passando onde Deus quer, entende? Sim. E tudo é assim no mundo. O homem não domina coisa nenhuma no mundo. Ele pensa que manda. Estão aí fazendo vírus de laboratório para matar pessoas, para reduzir população, estão matando pessoas lentamente por meio dos medicamentos, essas coisas todas aí que está acontecendo, que já está comprovadamente. Isso aí o homem pensa que está no controle de todas as coisas, mas não está. Tudo está dentro de um plano de Deus que vai liberando isso ou aquilo, isso não, isso sim, para chegar no resultado que Deus quer. Até que Nabucodonosor achou que ele que dominava tudo, né? O homem sempre tem essa arrogância no coração de acreditar naquela falsa promessa da serpente lá no Éden, de que ele era Deus, né? E hoje o homem não caiu fora dessa filosofia mortífera ainda. Amém. Irmão, assim, sobre trevas exteriores, eu queria conversar com o irmão sobre isso pelo seguinte, eu não sou de berço, né, evangélico, eu vim do berço romano também, mas também não era muito assíduo, e quando eu entrei aqui, né, Deus me trouxe para cá, eu comecei a tocar a palavra, e por um lado foi bom, porque como eu não tinha muita base, assim, o que eu entendi, creio que mais rápido, e foi uma conversão até um pouco rápida em alguns pontos. Só que eu nunca ouvi falar de outros irmãos também que eu tenho contato aqui, a gente tem contato com alguns pastores, e o único lugar que eu ouvi falar sobre trevas exteriores foi aqui nesse mover. Eu queria que o irmão, com palavras de fácil entendimento aí, conseguisse explicar para o que seriam essas trevas exteriores que a gente não ouve falar muito em outros movimentos, assim. É fácil. Interpretação, né, na verdade. É fácil de entender. Geralmente os crentes não aceitam essa verdade, essa realidade, porque eles não conseguem negar-se a si mesmos. Então, eles querem achar subterfúgio para justificar os seus pecados, mesmo assim querem estar vivendo a vida da igreja com deformidades em suas almas, ou seja, devendo para Deus por meio dos seus pecados. Então, é uma forçação aquilo ali, sabe? Entendi.
É subconsciente a coisa, mas funciona. Lá eles querem se autopreservar, dizer que são espirituais, que estão muito tempo na igreja. O pai, o avô foi da igreja, então eles são da genética. Tá? Só que não existe isso com Cristo, né? Cada dia a tua vida se desenvolve com Deus. Bom, nós temos várias parábolas para explicar, como também no livro de Apocalipse explica isso. Jesus, eu vou citar uma só, que é a mais clara que tem. É a parábola daquele servo que estava nas bodas. E Jesus olhou para ele e disse: como entraste aqui? Tu não está com as vestes nupciais. E aí, então, ele foi argumentar com Jesus. Ele disse, a sensação que ele estava como um intruso, né, ali. E Jesus disse para ele, não, eu vou te ouvir, pode falar. Então ele disse, olha, eu ganhei tantas 1000 almas, eu curei tantos enfermos, eu fui nos hospitais, eu ajudei os pobres, eu dei dinheiro para os pobres, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus disse, não discutiu com ele, amarrai-o de pés e mãos e lançai nas trevas. Sim. Então, o período era do milênio, inauguração do milênio. Sim, era uma festa. Um crente estava lá dentro. Sim. E o Senhor disse que tu não pode ficar aqui. Porque quem comanda a tua alma não sou eu ainda. Então tu não pode viver aqui. Não é uma questão que eu quero ser ruim. É uma questão de condição que tu tem, que não cabe tu ficar aqui, tu não vai te sentir bem aqui. Que não é um ódio, um castigo de Cristo para aquele homem. Não. Deus diz assim, tu vai lá para aquele lugar que tu vai sofrer uma purificação e depois essa vida aqui nesse lugar vai ser aprazível para você. Então essas trevas não tem a ver nessa passagem com o inferno, é uma purificação paralela aí espiritual. É uma disciplina numa dimensão espiritual onde só a alma da pessoa estará lá, né? Entendi. Não está o corpo lá, vai estar só a alma, né? Treinamento intensivo. E a alma precisa desse trabalhar do Senhor para ser incluída na Nova Jerusalém. Porque esses que estão na disciplina das trevas exteriores, eles vão para a Nova Jerusalém direto. Eles não ficam no milênio, eles já vão para a Nova Jerusalém. Isso. Tá. Então aí no caso, um exemplo, 7 anos se findaram ali, o que acontece? Jesus vem para a Terra, ou inicia o milênio, Satanás E essa parte é uma parte que eu tenho um pouco de confusão também, porque tem a questão do Armagedon Armagedon é dentro do governo do anticristo ainda, o último momento. Acabou 7 anos, aí Jesus vem e tem a batalha do Armagedon. Isso, e depois que começa o milênio na Terra. Ah, tá, o milênio é depois do Armagedon. Entendi. Então, para os irmãos que vão assistir aqui, ou as pessoas que simpatizam e não têm conhecimento, acabou 7 anos, Jesus volta com a igreja. Aí ele vem com os vencedores para julgar a Terra. Eu não entendi. Entende? Então os vencedores vão acompanhar Jesus nessa peleja. Como um exército mesmo, como a Bíblia sempre diz. Vai ser anjos e ressurretos vencedores. Entendi. Contra aqueles que estão ali. Talvez muitos de nós que estamos aqui vamos participar dessa batalha, né? Olha que benção. Né? E aí Armagedon seria um local que tem lá. É lá em Israel, é um vale plano que tem. Tem tipo uma várzea lá, assim, um plano, né? Nível 0 terreno. Que ali diz que vai se travar essa grande batalha. E o sangue ali vai chegar na altura do freio dos cavalos, 1,10 m de altura, 1 metro de altura, né? Bastante sangue. Entendi. Então aí tem essa guerra do Armagedon, Jesus vence com os vencedores, aí se estabelece ali o milênio da paz. Mas assim, terminou essa guerra, essa terra vai sofrer um processo de restauração divina miraculoso. Sim. A poluição vai sair, a peste vai sair. E TVA vai acabar?
o leão comerá palha com o boi na África, né? Sim. Então está escrito ali, é uma coisa sobrenatural, porque toda a ferocidade das trevas vai sair do universo. Essa energia, né, de certa forma. E o milênio vai ocorrer aqui na Terra restaurada, não essa Terra que nós vemos cheia de poluição hoje e de coisa ruim. Seria tipo Éden, assim? Não vou dizer que seria igual, mas talvez vai ter nações, vai ter cidades. Sim. O próprio Nosso Senhor disse assim, olha, fosse fiel, eu vou te dar um galardão para governar 10 cidades. Entendi. Entendeu? Vai ter, assim, uma estrutura que a Bíblia nos dá. A estrutura de governo no milênio, como também na Nova Jerusalém, eu creio aquela que está lá no livro de Números, que é exército, tribos, né? Sim. E a gente vai se surpreender porque aquele que é menosprezado hoje vai ser líder, né, de várias... O que Deus disse que é o maior no reino dos céus? É o servo de todos. Que benção. Não dá nem para imaginar, né, assim, você fica só sonhando. E aí vai estabelecer esse reino é 1000 anos literal, irmão? Ou é 1000 anos? Não, é 1000 anos da dimensão sobrenatural, que eu não sei quanto tempo. Não vai ter mais tempo, né, irmão? O espaço-tempo muda aí, no caso. Hoje, os 1000 anos é só para a gente entender que é um período necessário para acontecer tudo que Deus quer. É um período de restauração mesmo, um período de purificação. Não, lá no milênio já vai estar tudo purificado. Ah, tá. Entendi. E depois, quando entrar na Nova Jerusalém, a Terra o universo sobre outra restauração, onde não haverá mais o Sol, nem a Lua, nem o mar. E aí, entende isso? Meu Jesus. Né? Então, passa os 1000 anos, que aí a gente... um tempo espiritual, que não necessariamente é literal. Aí vem a Nova Jerusalém. Que é eterna. Que aí é uma cidade que está lá escrito no Apocalipse com medidas e tudo mais, que desce... E é encravado aqui, lá em Jerusalém, eu creio que vai ser. Entendi. E todos que estão aqui já vão participar. E aí o pessoal das trevas exteriores vem junto ali para morar nessa cidade eternamente. Isso, vão adentrar na glória ali. Ah, não entendi. Eu tinha essas dúvidas em relação ao tempo do Armagedon, né? Mas agora deu para pegar a linha certinha do tempo, assim, que aí seria a consumação de todas as coisas, aí não tem mais nada, a Bíblia não relata mais nada após isso, né? Que ali no Apocalipse mostra que os decapitados, né, vão chegar na glória de novo, né? Então são os que vêm, os que foram mortos lá na grande tribulação com a guilhotina, né? Entendi. Que é uma cidade de ouro, aí não é Deus que vai estar ali com todos. E a luz que vai ter não é mais o sol, é a luz da glória de Deus. A árvore da vida vai estar lá, que é Jesus, né? E Jesus entrega o povo, ou seja, a noiva. Sim, ele vai ser o nosso irmão mais velho e Deus vai ser o nosso líder para sempre. E aí não tem mais, o diabo nesse caso, ele está eternamente condenado ao lago de fogo, ele já está no lago de fogo. Sim, nunca mais ele vai sair de lá, tu nunca mais vai ter notícia dele. Vai incomodar mais. Onde o verme não morre, sofre dia e noite. Entendi. Agora eu acho que ficou bem claro aí para os irmãos que vão assistir. Lógico, a gente não detalhou ponto por ponto, porque também precisa de um programa. É impossível você detalhar a escatologia toda, que ainda falta acontecer, né? É muito difícil. Porque os assuntos são extensos, assim, detalhamento muito rico, e a gente não sabe tudo também, né? Eu gostaria de saber tudo, mas eu não tenho esse entendimento global ainda, não tem mesmo. E quem que é o anticristo, mano? Não, tô brincando, não precisa responder essa, não. Então, só pegando ali, então, para os irmãos entenderem, né? A gente começou ali com a crise que vai precisar acontecer para que haja, né, esse acordo, essa paz, esses 7 anos, que é onde vai ser feito o templo, e aí vem,
né, um governo de 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação. Nesse meio tempo existe o arrebatamento da igreja, onde vai ter um julgamento paralelo à grande tribulação aqui. Acabou os 7 anos, tem, né, Jesus volta e vence ali no Armagedon. E é bom falar também que vai ter um outro tribunal no final do milênio, né? Ah, então vamos falar disso, irmão, que eu já tinha me esquecido aqui. E que a gente fala do tribunal branco, né? A Bíblia fala. Que aí isso mostra que no milênio nós teremos pecados ainda em pessoas, né? Ah, vai ter? O Satanás no finalzinho vai ser solto e vai tentar as nações novamente para fazer mais uma depuração na Terra. Isso dentro do milênio da paz, a gente imagina. Tudo aqui já restaurado, tudo andando corretamente, Deus vai permitir que ele seja solto. E vai tentar. Porque Deus quer purificar mais ainda. Porque depois do final do milênio vai ter pecadores novamente, pessoas se levantando, alguma coisa, né? Então Deus não quer deixar uma margem para Nova Jerusalém que seja duvidosa. Então, irmão, mas se no milênio já está restaurado, eles vão pecar. Como é que eles vão pegar se o pecado meio que já não estava mais, ou não tem nada a ver? Eles são salvos, entende? Entendi. Então, eles, não sei, exatamente a Bíblia não fala o que Tipo, a Eva não tinha pecado, mas pecou. Exatamente. E aí, esses do milênio são ex-pecadores, foram glorificados. Mas eles vão voltar a errar, entende? Como Eva errou. Sim. Então, eu creio que Deus vai dar um tratamento rápido neles para fazer eles adentrar na Nova Jerusalém perfeitos. Entendi. Porque eles terão um julgamento, né? Esse julgamento é o tratamento que eles vão ter. Entendi. Só que aí, sim, aí eu não sei nada sobre isso. Aí é uma coisa que... Mas, pelo menos, a Bíblia diz que terá, né? Então, a gente é bom saber. São 2 tribunais, a parousia e do milênio aí, né? E depois o tribunal branco no final. Entendi, para ter a última purificação, para que todos realmente cheguem na Nova Jerusalém limpos e purificados. Agora, tudo isso, né? Talvez a gente conhecendo um pouco dessas coisas nos faça mudar nosso estilo de vida hoje com Deus. Só para isso que é relevante. Porque o que adianta eu saber tudo como vai ser lá se eu não estou agindo corretamente o agora? Eu nem vou chegar lá, entende? Então, por isso que esse ministério, eu nunca senti uma inspiração de Deus para enfatizar demasiadamente esse assunto. Nunca senti. Porque ele não é relevante. Também, né, nas pessoas, né? Não é relevante para a nossa restauração. Talvez nos motiva a nos dedicar, a ser mais diligente na meditação, na oração e se separar do mundo. Sim. São as contribuições que eu vejo com isso. Mas agora, o conhecer lá aquele futuro não mexe comigo hoje, entende? O hoje é o hoje, eu tenho que andar como hoje Deus quer. O importante é saber que vai acontecer para motivar eu me aprumar e me ajustar para poder estar lá, se assim Deus permitir, né? Mas não como será que vai ter escova de dente? Será que vai ter não sei o quê? Eu vou ver meu pai, eu vou ver minha mãe, será que isso, será que aquilo? Acho que isso aí a pessoa fica dando volta nisso e esquece do principal, né? Isso aí é uma viagem. A pessoa começa a se aprofundar nessas teorias e tudo, né? Eu não sei se a gente vai ter dente também, né? Se aprofundando em coisas que não geram crescimento mesmo, né? Mas eu acho que o principal, assim, é a gente desapegar cada vez mais da terra. A gente recebe muitas perguntas dos irmãos sobre isso. Vai ter churrasco, se vai ter futebol, essas coisas. Né? Acho que é normal também da pessoa ficar querendo entender. Eu falo para os irmãos aqui, até que nem o irmão que prega no Brasil todo aí, até fora do país. Se o irmão abrisse para perguntas em todos os lugares, sempre vai ter aquela pergunta assim: tatuagem pode ou não pode? Assim, tudo bem, é bom perguntar, dúvida é dúvida, vamos responder, mas quando você cresce em vida, esse tipo de pergunta não faz mais sentido. Tipo, como é que eu posso servir mais? Como é que eu posso perdoar mais? Aí as perguntas ficam mais espirituais, né?
Então é normal, às vezes, as pessoas perguntarem, mas você vai elevando o nível espiritual, já não, daqui a pouco não está mais querendo saber desses detalhes. É verdade. E não é importante, mas são curiosidades das pessoas. Sim, temos que responder, né? Mas É. aí a pessoa crescendo, automaticamente ela vai ver que não tem muito por que ficar dando volta ali nisso. Amém. Irmão, acho que é isso, assim, a gente falou, tentou ser o mais dinâmico possível, falando de vários assuntos, toda a parte, né, no final dos tempos. Sei que é um assunto que dá para fazer inúmeros programas, se a gente quiser, mas eu queria gravar isso para que a gente pudesse passar até para as pessoas que não têm muito contato com a Bíblia, para eles entenderem que isso está na Bíblia, não é criação da mente de ninguém, né? Deus deixou ali para que a gente realmente tivesse uma direção. Mas, como o irmão falou, a gente precisa se preocupar em servi-lo aí. Eu queria deixar o irmão aí falar o que o irmão sentia agora para as pessoas sobre esse assunto, ou o que o irmão sentia aí para animar a todos aí a perseverarem na doutrina. Quem ouve esses assuntos pode ficar com medo, preocupado, né, essas coisas. Sim. Não é motivo para ficar temeroso, assim. O que esses assuntos, eles colaboram para a gente crescer hoje em Cristo, entende? E não temê-lo, né? Nós temos que temer só a Deus, não ficar com medo do futuro, porque o futuro pertence ao Senhor, não é nosso, né? Então, o cunho, o objetivo desse programa de hoje é para incentivar todos a se entregar mais para Cristo e para Deus e crescer espiritualmente. Esse é o nosso conduto. Agradeço aí o convite, foi uma alegria participar aqui, com toda a audiência aí do programa. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos. Amém. Eu que agradeço aí pela disponibilidade. E você que está assistindo aí, comenta, curte, compartilha, manda para os seus contatos, daí para que as pessoas sejam edificadas também. Sempre é bom, né, estar levando a mensagem do Senhor. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Sérgio.